Começamos agora o Siman Kuf Kav Tet 129. Ele trata sobre os dias de Rosh Hashanah, principalmente sobre a Tefilá de Rosh Hashanah. Fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch na Halacha Aleph. Bechol HaKadeshim Shomrim Rosh Hashanah Ad Yom Kippurim Koflim Teiva Leila. Nos dias de Yom Kippur, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, esses dias são chamados de Aseret Yemei Teshuvah ou Yamim Noraim. São 10 dias em que a pessoa foca principalmente na questão da Teshuvah. No Kadish existe a palavra Leila, mas durante esses 10 dias se repete a palavra 2 vezes. Aí no Shomrim, Leila, Leila. Kadosh Baruch Hu, ele está elevado e elevado. Quer dizer, uma elevação especial. Nesse dia, Kadosh Baruch Hu se eleva de uma forma muito mais especial para o momento do julgamento, e essa elevação faz com que as pessoas, pelo contrário, possam se aproximar mais facilmente de Kadosh Baruch Hu. Esses são os dias no qual Hashem se encontra mais próximo do mundo. Velo bevav u leila. Se diz leila, leila, sem a letra vav. Só 2 vezes a mesma palavra. Assim que se faz no Kadish, nesses dias de Aseret Yemei Teshuvah, em todo o Kadish aparece entre parênteses em Aseret Yemei Teshuvah, como se faz. Vekivan shebekadish tzichot liot 8 otiot, ובכל שנה אומרים לילה מן כל ברכתה, אומרים מטה לילה מכל ברכתה. Agora o Kadish, no formato original dele, ele deve ter nessa parte do Kadish 86 palavras. 86 palavras é a guimatra da palavra koach, força. Então, já que a gente vai acrescentar uma palavra a mais, tem que tirar outra palavra para que não tenha uma mudança no número de palavras, nas 28 palavras. Então, o que se faz? Se troca a palavra min kol para mikol. Tem o mesmo sentido, mas na hora que a gente junta essas 2 palavras, em vez de falar como se fossem 2 palavras, min kol birchatá, se fala mikol birchatá, que tem o mesmo sentido, só que virou uma palavra só, assim que se fala, e a gente mantém o número de 28 palavras no Kadish. Próxima הלכה, הלכה ב' יש נוהגים להתפלל בראש השנה ביום הכיפורים כל תפילות 18 בקריאה ובכפיפת הראש. Durante o ano a gente costuma rezar de pé, zakuf, certo? A pessoa de pé, quando chega em brachot específicas, no começo e no fim da primeira brachá, no começo e no fim no modim, se costuma se curvar. Mas tem gente que em Rosh Hashanah e Yom Kippur, para fortificar essa questão de que a pessoa está se curvando perante a Kadosh Baruch Hu, que ele está recebendo o jugo divino, então tem que em costume fazer a tefilá inteira. Toda a Amidá, ele chamou aqui a Amidá de Shmona Esrei, embora não tenhamos 19 brachot durante a Amidá de Rosh Hashanah e Yom Kippur, mas assim é chamado de Shmona Esrei, que é a tefilá de Amidá de forma geral, tem que em costume fazer a Amidá curvado, com a cabeça baixada, a Amidá inteira. ואומנם, כיוון שצריכים לקרוא בברכת מגן אברהם ובמודים בתחילה ובסוף, על כן קודם שמגיע למקומות אלו צריך לזקוף את עצמו כדי שיכרע במצוות חכמינו זיכרונם לברכה. Porém, mesmo uma pessoa que decidiu rezar dessa forma, certo? Ele sente que rezar dessa forma vai trazer para ele mais irá, mais temor, ele vai fazer a tefilá com mais vontade e mais kavaná. Quando ele estiver no começo da brachá, ou quando ele estiver chegando na brachá de Magen Avraham, ou quando ele estiver chegando no começo e no fim do modim, já que Chachamim ordenaram a gente a se curvar nesse momento, e se a pessoa já estiver curvada, ele não vai ter como se curvar mais, não vai ser considerado que ele está se curvando, porque ele não vai estar realmente fazendo esse movimento de se curvar. Então o que se faz? Aquela pessoa que decidiu rezar um pouco mais curvado em Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando ele está chegando próximo da brachá de Magen Avraham, ou próximo do começo e do fim do modim, ele tem que levantar, ficar de pé, para quando chegar a hora de se curvar, ele se curve e seja reconhecível que ele está se curvando nessa brachá. Mesmo que a pessoa tenha vontade de rezar curvado, ele sente que isso está acrescentando a tefilá dele, está fazendo com que seja com mais intenção, com mais força, não podemos aqui perder ou abrir mão da mitzvah que nossos sábios decretaram. Então, muitas vezes a gente sente vontade, a gente sente que determinada coisa vai aproximar a gente de Hashem, vai fazer com que nossa tefilá seja com mais força. Tudo isso é ótimo, com a condição de que isso não nos faça perder o que nossos Ramim ordenaram, o que a nossa Torá Shebe'al Peh, a nossa tradição oral, foi decretado. Por isso, mesmo que a pessoa sinta que se curvar durante a tefilá vai ajudar ele a rezar melhor, mesmo assim ele não pode perder as vezes em que Chachamim mandaram se curvar. Por isso, quando estiver chegando parte no fim, nos momentos em que tem que se curvar, na hora que faz Baruch Atah Hashem Magen Avraham, no começo e no fim do modim, tem que se levantar e aí se curvar normalmente. Assim também tem que saber que é proibido se curvar no começo e no fim de cada brachá. Alguém quer fazer a Amidá inteira um pouco encurvado, tá ótimo, sem problema nenhum.
Se isso ajuda ele na tefilá, ótimo, não tem problema. Mas alguém que quer se curvar no começo e no fim de cada brachá, que aparece na Gemara, que tem certas pessoas que podem fazer isso, o rei ou o Kohen Gadol, aqui no caso específico de uma pessoa normal, isso daqui é proibido, já que nossos sábios não decretaram de se curvar no começo e no fim de cada brachá para pessoas comuns, não se pode fazer isso porque a gente está indo contra o decreto deles. Fala que o melhor, na verdade, é rezar com o corpo de pé, com o corpo levantado e o coração baixado, o coração rebaixado e curvado e com lágrimas. Quer dizer, o modo como você está de pé durante a tefilá, o corpo realmente se curvar é bom, mas o principal é que o coração esteja no lugar, que o coração esteja curvado e com lágrimas nos olhos, que a pessoa está realmente rezando com força. Só fazer o lado físico, só se curvar e o coração está em outro lugar, não está focado na tefilá, isso daqui não é o principal é a intenção. ומה שנוהגים להתפלל בקול רם, יש לבטל, כי יש להתפלל בלחש כמו בכל שנה. Ele traz aqui que tem costumes, tem lugares onde costuma se fazer a amidá em voz alta, isso daqui precisa ser cancelado, não é a forma de fazer a tefilá de amidá, ela tem que ser feita belachas, tem que ser feita sussurrando como se faz o ano inteiro. Vesh materim lagbia kolomeata valor b tem quem permita levantar um pouquinho o tom de voz durante a amidá que a gente sussurra a tefilá, tem que ser feita num tom de voz em que a pessoa própria que está rezando ele ouve, ele consegue se ouvir. Esse é o lechatchila. Bediavad, se você não conseguiu se ouvir, tudo bem, mas o ideal é que você ouça a sua própria brachá. Se você não conseguiu ouvir, mas você pronunciou as palavras, a tefilá valeu. Mas de qualquer jeito, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem quem permita levantar um pouquinho o tom de voz, mas não realmente falar alto, também não a ponto de atrapalhar as pessoas em volta. היזהר לדקדק בתפילתו היטב, שלא ישנה שום נקודה, וידיר אחר סידור או מחזור שמדויק היטב להתפלל מתוכו. Pessoa deve tomar cuidado durante a tefilá, quando ele está rezando, de rezar de um sidur, de primeiro pronunciar exatamente as palavras, tomar muito cuidado para falar as palavras exatamente como elas têm que ser. Às vezes, se você muda uma vogal da palavra, ou se você muda uma letra, você pode estar mudando o sentido da frase e está falando uma frase que não faz sentido nenhum, então a pessoa tem que se esforçar ao máximo para falar as palavras como se deve, palavra por palavra. Então, para que isso dê certo, deve-se pegar um sidur que ele é exato, que é um sidur que está escrito as palavras justamente como se deve. A maioria dos sidurim hoje são assim. Antigamente, talvez tinham sidurim que eram mal impressos e que tinham confusões, mas hoje os mahzorim são todos muito meio aqui, muito exatos, então pode-se rezar de qualquer sidur conhecido. Agora, tomar muito cuidado com as palavras, para não pular palavras, não falar palavras erradas. E como a gente viu agora com relação ao Kadish, por exemplo, o Kadish tem que ter 28 palavras. Se a pessoa faz o Kadish meio enrolado, pulando palavras, ele não está fazendo o Kadish como se deve, às vezes não pode nem responder amém para esse Kadish. Por isso deve-se tomar cuidado para expressar as palavras exatamente como está escrito no Sidur.